Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e esse é o terceiro de uma série de vídeos que eu estou gravando aqui pro canal que se chama O Falar de Deus. Já tem uma playlist aqui no canal, depois você olha, porque é uma construção de raciocínio e é bom que você pegue do começo para entender onde é que a gente está agora, tá? No primeiro vídeo eu falei sobre como ouvir e discernir a voz de Deus, como entender, como percebê-lo, né? Como perceber o seu falar, como entender, como ouvir. E no segundo eu falei sobre a forma como Deus fala com a gente. E ele fala de forma pessoal, ele fala de forma específica, as direções dele são pessoais. A que ele tem para mim não é a mesma que ele tem para você, e a gente não pode copiar as direções de Deus para ninguém, porque a direção que ele está dando cumpre um propósito específico, é de acordo com o contexto de vida da pessoa, então é específico. O seu é seu, o meu é meu. E o vídeo de hoje ele é uma continuação de todo esse raciocínio, e hoje eu quero falar especificamente sobre como caminhar nessa direção que você recebeu, porque você recebeu. Né? Você quer ouvir a voz de Deus, você quer entender a vontade dele, e ele está te dando direções, mas como caminhar nessa direção? Qual é o ritmo, qual é o tempo para caminhar naquilo que Deus falou sobre você, naquilo que Deus falou para você? E a base dessa reflexão está numa frase que foi dita por uma amiga minha numa conversa de WhatsApp que a gente estava tendo no começo da semana. Eu não me lembro especificamente o dia assim, não me lembro, mas a gente estava conversando sobre livro. Eu estou escrevendo um, ela também está escrevendo, e a gente estava trocando figurinhas sobre o assunto. Eu perguntei para ela, amiga, como é que tá a escrita do seu livro? Como é que tá indo as coisas aí? E ela falou essa frase. E ela falou para mim assim, amiga, eu tô andando no compasso da graça. E quando ela falou, na hora eu falei, nossa, andando no compasso da graça. Uau, isso aqui é muito bom. Eu até falei para ela no WhatsApp, isso aqui é muito bom. Caraca, isso aqui é muito bom. Só que aí ficou na minha mente durante a semana. Eu fiquei pensando, andar no compasso da graça, andar no ritmo do céu, andar na direção de Deus, no tempo de Deus. E isso ali foi criando raízes. Eu até falei para ela, amiga, essa frase ela enraizou em mim, Deus tem falado muito comigo. Mas aí eu esqueci, cortei o assunto, deixei pra lá. E aí no sábado passado, durante a faxina, eu tava lavando a louça. Eu compartilhei isso no meu Instagram. E tem a ver também com o primeiro vídeo, porque é uma das formas que Deus fala comigo. Ele fala quando a gente está em silêncio, e normalmente ele fala comigo quando eu tô no banho, quando eu tô lavando louça, faxinando a casa. É nesse momento que eu tô sem distrações. E aí, lavando a louça e conversando com Deus, eu perguntei assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale no próximo vídeo? O que é que o Senhor quer que eu diga? Qual é o assunto? Qual é a mensagem? E aí, na hora, me veio aquela frase da minha amiga, ande no ritmo do Senhor, ande no compasso da graça. E me veio toda a mensagem do vídeo, me veio tudo que eu tinha que falar, a base bíblica. Eu parei tudo que eu estava fazendo, né, a louça ali, e fui escrever para não esquecer, porque tem isso também. Você tem que anotar aquilo que Deus te dá para você não esquecer, depois perder. E eu anotei, depois mandei mensagem para ela e perguntei, amiga, posso gravar um vídeo sobre isso? Porque a frase é sua, querendo ou não. Né? Foi Deus que te deu, mas é sua. Eu posso? Ela falou, pode, fazer o que Deus está pedindo para você. E o que significa andar no compasso da graça ou andar no ritmo do céu? Às vezes a gente até recebe direções de Deus, a gente até ouve ele falar, né? E recebe as suas direções. Mas a gente se esquece muitas vezes de uma coisa óbvia, que é o cerne, a base, o eixo da nossa vida com Deus, que é o nosso chamado para ser um seguidor. E a coisa óbvia sobre ser um seguidor é que você está acompanhando alguém na sua frente e você está caminhando atrás dessa pessoa, acompanhando essa pessoa. Para nós, essa pessoa é Jesus Cristo, ele é o nosso líder, ele é quem está liderando a caminhada, ele é que está caminhando na frente, a gente é chamado para segui-lo, para acompanhá-lo. Mas numa caminhada, e essa é a coisa óbvia, a segunda coisa óbvia de ser um seguidor, quem está na frente é quem dita o ritmo da caminhada. Quem está caminhando na frente é quem dita o compasso que você deve caminhar. Se a pessoa está caminhando mais rápido, você caminha mais rápido. Se a pessoa está caminhando mais lento, você caminha mais lento. Não dá para caminhar rápido se a pessoa que está na sua frente está andando devagar. Então quem dita o ritmo da caminhada não somos nós, é ele. À medida que ele caminha, a gente caminha. À medida que ele para, a gente para. E uma das coisas que nos atrapalha na nossa caminhada com ele é não entender isso, que a gente está andando no compasso dele, no ritmo dele, não no nosso próprio compasso, não no nosso próprio ritmo, nem no ritmo de outras pessoas. Percebe como uma coisa está ligada à outra? A coisa que eu falei no vídeo anterior? Se você pega as direções de Deus para outra pessoa, você acaba caminhando no ritmo que é dela, no ritmo que Jesus está ditando para ela e não para você. E aí é que mora o perigo. Quando você toma as direções de Deus de outra pessoa para a sua vida, você acaba indo na direção daquela pessoa, mas também no ritmo daquela pessoa, que talvez não seja o seu e não seja o melhor, não seja o adequado, e você não consegue manter. Então, muito dessa ansiedade, dessa exaustão que a gente tem ao caminhar,
é porque a gente está caminhando num ritmo que não é nosso. Porque quando Deus dá uma direção para nós, Ele leva em consideração todos os aspectos da nossa vida. A nossa fase atual, o nosso contexto, a nossa idade, o nosso porte físico, tudo isso Deus leva em consideração. E a partir daí, Ele vai ditar um ritmo que Ele sabe que você consegue manter. E a vida com Deus ela é sobre constância, não é uma corrida desenfreada. Deus não chama a gente para correr com Ele, Deus chama a gente para caminhar com Ele. E você tem que ter esse discernimento de procurar entender qual é o seu próprio contexto de vida. Entender qual é a fase que você está e se essa fase pede para você caminhar mais rápido ou mais lento. Por exemplo, eu me casei há 4 anos, vou fazer 4 anos de casado esse ano, e há uma mudança drástica na vida de uma mulher quando ela casa, porque o ritmo da vida muda, a rotina muda. Então, uma mulher casada, ela tem umas demandas. Só que quando vem os filhos, e eu ainda não tenho, mas eu convivo com pessoas que têm, quando vem os filhos, há uma outra mudança na rotina. Então, o compasso, o ritmo da rotina que você tinha, ela muda. Muda completamente. Então, uma mulher que é solteira e uma mulher que é casada e outra que tem filhos são contextos completamente diferentes, são ritmos, são rotinas diferentes. É a mesma coisa que você pegar uma criança, um adolescente de 18 anos e um senhor de 84 anos e colocar numa corrida, numa maratona. Cada um tem um ritmo diferente. Não dá para você esperar que um idoso corra com a mesma rapidez e a mesma velocidade de um adolescente de 18 anos. A fase da vida dele já não comporta esse ritmo. A fase da vida dele pede um outro ritmo. Você entende mais ou menos o que eu tô falando? Quando a gente entende o nosso contexto de vida, a nossa fase, e pensa assim, o que é que Deus quer de mim nessa fase da minha vida, a gente começa a andar no ritmo mais confortável, mais suave. O ritmo que a gente consegue manter a constância. E tudo isso também tem a ver com contentamento, com você se inserir na sua própria vida, na sua própria realidade, e se contentar, achar graça na fase que você está vivendo. Entender que cada fase da vida, ela tem os desafios, mas ela tem o desfrute, ela tem aquela parte boa, a felicidade, a alegria. Cada fase tem isso. Quando eu era solteira, tinha os desafios da vida de solteiro, mas também tinha o desfrute, tinha muita coisa boa. Hoje eu sou casada e tem muita coisa boa em ser casada. Então a gente tem que ter essa clareza de se colocar na sua própria história, de se inserir na sua própria realidade, de entender qual é o contexto, qual é a fase que você está vivendo, entender que há desafios nessa fase, sim, mas que há graça, que há contentamento, que há prazer, que há benefícios, que há desfrute nessa fase. Tem algo bom acontecendo nessa sua fase atual, mas porque você está com o pensamento sempre no outro, ou no passado ou no futuro, você perde aquilo que está acontecendo agora. Entender isso muda a forma como a gente vive a nossa vida, muda a forma como a gente entende o nosso propósito, porque quando a gente entende que a nossa fase de vida pede um ritmo diferente, pede uma forma de agir diferente, a gente começa a entender o que tem que ser feito naquele momento. Como que Deus quer te usar naquela fase da sua vida. Nessa fase específica, Deus tem uma direção. Quando você entende isso, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais simples, mais equilibrada, porque você não fica nessa ansiedade de fazer o que todo mundo está fazendo, você não fica nessa ansiedade de querer ser o que os outros estão sendo, você desfruta da fase que você está, você entende como Deus quer te usar nessa fase da sua vida. E você entende o ritmo que Ele quer que você caminhe. E entender também que não é uma competição. Deus não está chamando a gente para uma corrida desenfreada, nem para uma competição. Ele está desenhando, traçando uma direção específica para você, um ritmo específico para a sua vida. E não é uma competição, você não tem que competir com ninguém, você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que viver a sua fase, desfrutar aquilo que tem de bom na sua fase, e entender que você não está competindo com ninguém. Você tem que sempre se lembrar que você caminha baseado em valores, princípios e tem uma identidade diferente. Então você não se move pelo mesmo motivo que as outras pessoas. Você se move por valores eternos. Quando a gente tem isso em mente, a gente começa a se lembrar que é Deus quem dita e eu não me movo pelo motivo que as outras pessoas estão se movendo. Então, se coloque na sua história, se coloque na sua fase e entenda o que ela pede, qual é o ritmo que Deus está lhe dando. Por exemplo, para mim, a minha fase atual, eu sinto que Deus está me direcionando a caminhar mais devagar, a caminhar mais lento, a caminhar contemplando a paisagem, sabe? Caminhar observando os detalhes, observando as coisas, caminhar mais perto, mais devagar, aproveitando, sabe? Aproveitando, desfrutando do caminhar. Porque, na verdade, a nossa caminhada com Deus é sobre isso. Não é sobre o ponto de partida, nem é sobre o destino. É sobre você entender e viver o processo. É sobre você entender e viver o percurso com Ele, porque é no percurso que Ele trata de você, é no percurso que Ele te lapida, é no processo, é no percurso que Ele vai
transformando você à imagem dele, à semelhança dele, vai te curando, te restaurando, te posicionando, é sobre você viver esse percurso com ele, esse processo. Então, quando você fica ansioso ou paralisado, você perde tudo aquilo que ele quer te ensinar, tudo aquilo que ele quer fazer em você. Então, importa mais a forma como a gente caminha com ele, porque é nessa caminhada que a gente conhece ele. Se a gente está afobado o tempo todo para chegar lá, chegar naquele lugar, chegar no nosso destino, a gente perde toda a caminhada e não conhece, não desfruta, não constrói nada com ele. Então, as duas coisas que eu quero que você tome como aprendizado a partir desse vídeo é, primeiro, se insira na sua própria realidade. Entenda qual é o contexto que você está vivendo, qual é a fase da sua vida atual, para que você entenda qual é o ritmo que você tem que caminhar, qual é o ritmo que Deus está dando para você nessa fase. Porque ele leva em consideração o seu contexto de vida, ele leva em consideração a sua fase de vida, e ele vai dar um ritmo que você consiga sustentar, que você consiga manter com base nisso aí. Então ande no ritmo de Deus para a sua vida, assim como ele dá direções específicas para você, o ritmo que ele vai dar para você caminhar é só seu, é específico para você, é baseado na sua vida, na sua história, no seu contexto, ok? E para finalizar, eu quero deixar um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9, que fala assim: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que dirige nossos passos. E é o Senhor que dirige os nossos passos. E ele dirige cada passo do seu ritmo. Ele dá um compasso para cada passo. Então é o Senhor que dirige os nossos passos. É o Senhor que dita o ritmo da nossa caminhada. Então caminhe no ritmo que ele está dando para você. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma, tenha trazido clareza ao seu coração, à sua mente, tenha sido uma resposta de Deus de alguma forma para você. E se isso aconteceu, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva neste canal, ajude a crescer, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.